Olá amigos, vamos então aqui com um novo vídeo sobre o livro A Realeza de Cristo e a Ideia de uma Sociedade Tradicional. Hoje nós vamos tratar sobre as referências bibliográficas do livro, então eu vou mostrar para vocês algumas obras, alguns livros que foram fundamentais para a escrita da minha obra A Realeza de Cristo e a Ideia de uma Sociedade Tradicional. Eu selecionei aqui alguns livros que eu julgo fundamentais, não apenas para pensar o problema da relação entre o religioso e o político, o problema da autoridade espiritual e poder temporal, ou, utilizando termos modernos, o vínculo entre o poder do Estado e o poder da igreja, das igrejas, do religioso em geral, livros que podem ajudar as pessoas interessadas nesse tema a estudar e entender melhor essa questão. Bom, eu vou começar aqui com um livro de um autor brasileiro que é pouco conhecido, mas que me parece muito importante, que é o livro A Recusa de Ser, do pensador, do escritor católico Alfredo Lage, A Recusa de Ser, a falência do pensamento liberal. Esse é um livro muito interessante de um pensador católico que foi publicado em 1971 pela livraria Agir Editora do Rio de Janeiro. É um livro que merece uma nova edição e que é bem bacana, bem legal, vale a pena vocês lerem com cuidado. Eu acredito que sebos virtuais é possível achar esse livro. Um outro livro que também me ajudou muito na escrita da minha obra foi um livro pouco comentado, mas que é um verdadeiro tratado sobre a filosofia política católica, sobre o pensamento social católico, de autoria de um jurista alemão, Heinrich Hohmann, O Estado no Pensamento Católico, com o subtítulo Tratado de Filosofia Política. O Estado no Pensamento Católico, de Heinrich Hohmann. É um grande livro que foi publicado pela Edições Paulinas em 1967. Esse livro me ajudou muito, e eu recomendo vivamente para todos aqueles que se interessam por filosofia política e principalmente pela filosofia política cristã, católica, pela doutrina social da Igreja. Um grande livro. Outro livro importante que eu utilizei em um dos capítulos da minha obra é o livro do padre argentino Alfred Sainz, que parece que agora há uma edição em português, uma edição brasileira. Eu tenho uma edição da Argentina, com o título A Cristiandad e su Cosmovision. É um grande livro, é um livro com uma pegada um pouco mais histórica e que vale a pena vocês estudarem e lerem com cuidado. Vamos ver aqui. Um livro que se detém minuciosamente no tema da realeza de Cristo é o livro do padre Philip, Jesus Cristo, Mestre e Rei das Nações. Esse livro, quem me recomendou foi o meu amigo Lucas Mendes, que eu mando aqui um abraço para ele, que me ajudou muito a me aproximar desse tema e me ajudou muito a pensar a importância desse tema, tá? Não só em termos intelectuais, teóricos, mas em termos de fé, né? Então, eu agradeço para o meu amigo Lucas Mendes pela indicação do livro e por despertar em mim um interesse por essa temática. Esse livro do Padre Philip, Jesus Cristo, Mestre e Rei das Nações, foi publicado por uma editora de São Paulo, São Caetano do Sul,
Santa Cruz Editora e Livraria. É um livro muito, muito, muito interessante, com várias citações da encíclica Quas Primas. E é um livro que eu realmente recomendo. Há uma reflexão inicial do Monsenhor Marcel Lefebvre, e o livro é um clássico sobre a realeza social de Cristo. Vale muito a pena vocês adquirirem. Vamos ver. Outro livro que eu recomendo e que merece ser traduzido para o português é o livro do professor Juan Fernando Segovia, que é um professor de História do Direito, de Ciência Política da Argentina, e que segue essa linha do tradicionalismo político hispânico, do tradicionalismo latino católico. Livro sensacional chamado Orden Natural de la Política y Orden Artificial del Estado. Reflexiones sobre el derecho natural católico y la política, da famosa coleção de Regno. É um livro publicado na Espanha, em Barcelona, mas que merece uma tradução para o português porque é uma obra-prima. Em que pese ser uma obra curta, relativamente curta, é uma obra muito rica em termos doutrinários, em termos filosóficos. É um pequeno grande livro. Outro livro que segue a mesma linha do professor Juan Fernando Segovia, da Argentina, é um livro do filósofo José Luiz Vidov, do Chile, da editora Marcial Pons. Orden político cristiano y modernidad, una cuestión de princípios. Também é um pequeno grande livro que urge ser publicado no Brasil. Se eu não me engano, José Luiz Vidov é filho do grande filósofo chileno católico Juan Vidov. Né? Então, é uma tradição de família aí, e esse livro do José Luiz Vidov, Ordem Político Cristiano e Modernidade, é sensacional. Vamos ver outros livros que me ajudaram a pensar a minha obra. Bom, esse livro é chave. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco do pensamento do Rafael Gambra, professor Rafael Gambra, filósofo tradicionalista espanhol, quando do meu pós-doutorado na Espanha, com orientação do professor Miguel Ayuso, é o livro Tradição ou Mimetismo, que é uma obra de introdução ao pensamento tradicional hispânico, grandiosa, um grande livro, e o Rafael Gambra, na minha opinião, foi, se não o maior, um dos maiores filósofos tradicionalistas do século XX. Um grande pensador, professor Rafael Gambra, e esse livro é extraordinário. Tradição ou Mimetismo, também tem que ser publicado no Brasil. Outra obra-prima sobre o pensamento tradicional é a obra do filho do filósofo Rafael Gambra, o professor José Miguel Gambra, que eu tive a honra de conhecer. A obra se chama La Sociedad Tradicional y sus Enemigos. Também um livro espetacular, publicado em 2019. Merece muito ser lido, estudado, discutido. Excelente livro, recomendo. Por fim, um outro livro essencial é o livro do professor Miguel Ayuso, La Constitución Cristiana de los Estados, da coleção de Regno. Eu tenho aqui a edição espanhola e tenho também a edição brasileira, que foi publicada pela editora Resistência Cultural do Maranhão, do meu amigo José Loreto,
que eu tive a honra de escrever as orelhas do livro, grande livro do professor Miguel Ayuso, onde ele faz uma reflexão sobre o catolicismo social, político, e uma reflexão principalmente sobre a encíclica Immortale Dei do Papa Leão XIII. Então, esse é um livro publicado pela editora Resistência Cultural, do José Loredo, que conta com ensaios do professor Ricardo Dipp, do professor Carlos Noguet e do professor Juan Fernando Segovia. Certo? Então essas foram algumas obras que me ajudaram a pensar, a estruturar, a organizar o meu livro, a minha pequena contribuição ao debate sobre o pensamento político tradicional católico, sobre a realeza social de Cristo. É claro que nas referências bibliográficas vocês vão poder ver com mais calma os vários documentos, artigos e os outros livros que eu usei como fonte de inspiração e de estudo para escrever o meu livro. Tá certo, pessoal? Então essas são algumas dicas de leitura que estão nas referências bibliográficas do meu texto, do meu livro. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar uma mensagem. Uma coisa importante. Acessem o meu site www.cesarranquetat, como se fala, .com.br. Lá vocês podem ver um pouquinho mais sobre o que eu estou pesquisando, sobre os livros que eu estou publicando, alguns artigos, alguns textos, alguns dados da minha biografia profissional. www.cesarranquetat.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.